Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacá o Curioso. E o nosso tema de hoje será No Topo do Mundo, Himalaia, a montanha, o Monte Everest. O Monte Everest tem 8.848 metros de altitude. É a montanha mais alta do planeta Terra. O Everest está localizado na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre a China e o Nepal. E desde que o primeiro homem conseguiu chegar ao topo do Monte Everest, muitas pessoas morreram. Parece que não existe um número correto sobre isso, até pela dificuldade, eu acho, de se localizar as pessoas que acabam morrendo nessa subida do Everest. As pessoas falam em 220, 280, 250, a gente não sabe direito, mas muita gente, infelizmente, perdeu a vida na tentativa de alcançar o topo do Everest. E as pessoas, elas acabam morrendo por falta de oxigênio, pelo frio. Para você ter uma ideia, depois eu vou perguntar para a minha entrevistada, dizem que chega até a mais de 70 graus negativos, é um negócio totalmente fora da realidade, você entendeu? E aí tem insuficiência cardíaca, queimadura, avalanche. Gente, é uma coisa, é praticamente uma coisa de super-homem, ou nesse caso, de super-mulher, conseguir chegar lá no topo. E por que? É lógico que o Everest já nos traz muitas dúvidas, né? Muito ponto para a gente conhecer, né? Porque são vários mistérios, né? Mas esse ano, e por que essa nosso tema de hoje? Neste ano de 2021, uma brasileira, aliás, uma super brasileira, conseguiu com sucesso chegar ao topo do Everest. É uma coisa, meu, é assim, eu tenho muito orgulho dessa moça. Muito orgulho de ser essa brasileira, sabe? De ser uma mulher, é muito legal, é muito legal. E em virtude disso, o que acabou me levando? Eu não sabia que tinha um filme chamado Everest, que é de 2015, produzido pela Netflix, se não me engano, com fatos reais de 1996, sobre uma expedição, né, uma tentativa de subir ao topo de uma equipe que morreu um monte de gente. Aí eu assisti o vídeo. Aí eu fiquei mais impressionado ainda. Rob, talk to me. Pick up. Come on, mate, come on! E aí, com essa brasileira, a gente, graças a Deus, conseguiu que ela aceitasse o nosso convite para a gente ver alguns pontos e alçar o nome dela ao lugar que ela merece. Porque, gente, na boa, não é porque está participando aqui do nosso canal. Isso é digno de medalha de ouro de Olimpíada, velho. Porque o negócio é coisa de maluco, tá bom? Antes de chamá-la, porque ela é uma moça muito ocupada, aqui embaixo nós temos o botão de inscrição. Você faz a sua inscrição, você dá o seu like, você compartilha esse vídeo impressionante e aciona o sininho para receber futuros vídeos. E na nossa tela, nós já temos a presença dessa super mulher, a nossa convidada, que é a Areta Duarte. A Areta Duarte tem 37 anos, eu não sei se podia falar o nome ou a idade dela, mas eu vou falar, tá, Areta? Tem 37 anos, ela é montanhista, ela é ativista ambiental e empreendedora social. Areta, que legal você estar aqui no nosso canal, viu? Cacá, é um prazer imenso. Não tem problema falar minha idade, não. Eu acho que é a representação de uma construção de uma história aí. Zero problema e é apaixonante. É uma honra estar aqui com vocês, papeando sobre essa minha jornada no Everest. Que legal, Areta. Areta, realmente, ó, já somos eu e minha mulher já somos seus fãs por por essa grande conquista, porque é uma coisa de maluco. Eu vendo aquele filme do Everest, e ali acho que tem muita coisa, porque é uma história real, né, que se assemelha com coisas que aconteceram, são situações terríveis. Mas eu queria perguntar para você, como é que a Areta Duarte começou a praticar o montanhismo, que fala? Como é que o montanhismo surgiu na sua vida, Areta? Interessante. Esse filme que você está mencionando é bem isso mesmo. Ele é esse de 96, é baseado em fatos reais de um acidente que aconteceu em 96 lá no Everest. É muito interessante para quem quiser conhecer mais da montanha, né? Ele é muito próximo do que eu vi. Não do ponto de vista de acidente, mas do ponto de vista de cenário mesmo. Bom,
Eu conheci montanhismo já na minha vida adulta, Cacá, e foi durante a faculdade de Educação Física. Um professor me levou até uma operadora de montanhismo e lá eu assisti uma palestra que me fez ficar apaixonada pela escalada, pelo trekking, pelo montanhismo, e eu finalmente quis praticar esse esporte. E aí a oportunidade que eu tive para praticar foi justamente através da oportunidade profissional. Eu ingressei uma operadora de montanhismo chamada Grade 6 Expedições, e aí a partir desse ingresso eu venho praticando montanhismo, especificamente alta montanha, montanhas acima de 3.000 metros, desde 2011. Que legal, Areta. Areta, vou começar agora eu vou começar a desenrolar um monte de curiosidade para você me responder. A subida do Everest, pelo que eu estava pesquisando, financeiramente falando, é um projeto muito, muito caro. Não é, vou ali para Praia Grande, vou alugar lá, vou subir ali no morrinho. Não é. Existe um custo financeiro muito alto. A gente pode ter uma ideia de mais ou menos, eu não sei se você pode revelar o valor qual foi o valor que você teve que despender para subir. Quanto mais ou menos você precisa de grana para subir no Everest? Sim, um alto investimento, e eu digo que foi o meu maior desafio para estar lá. O orçamento necessário para essa empreitada foi de US$ 67.000, aproximadamente R$ 400.000. Que coisa, é muito caro. E a sua história, vendo as suas entrevistas, que você foi entrevistado em diversos lugares e tinha que ser mesmo por esse ato tão heróico, é um ato heróico. Você não é uma pessoa, porque tem muita gente que é muito rica e que entra nesse tipo de situação, né? A gente sabe de muitas histórias de gente de muita grana. Mas você é uma moça, graças a Deus, de bem com a vida, mas você teve que fazer várias coisas para chegar a esse valor. Você fez, inclusive, uma coisa diferente. O que é que você fez para chegar a esse valor? Quanta gente te ajudou, Areta? Esse esporte realmente é entendido como esporte da burguesia ainda, Cacá. E, de fato, eu, por exemplo, só conheci na minha vida adulta, né? Só conheci aos 23 anos durante a faculdade. Mas o meu desejo de escalar o Everest estava tão intenso desde dezembro de 2019. Eu decidi que ia escalar em março de 2020, no início da pandemia. Esse desejo estava tão intenso, fazia tanto sentido para mim no quesito, vai me gerar um resultado individual. Eu enxergava que iria gerar um resultado na sociedade, ia demonstrar aí uma conquista coletiva. Então, eu estava tão motivada que eu voltei a fazer algo que eu já fazia na minha infância, que era trabalhar com reciclagem de materiais. Eu já trabalhava na operadora de montanhismo, eu tinha minha remuneração, mas era insuficiente para essa empreitada. Então, eu comecei, do ponto de vista financeiro, do zero para escalar essa montanha. Foi em março de 2020 que eu comecei a dar os primeiros passos, juntando material reciclável e vendendo ao ferro-velho, ao sucateiro, para conseguir dinheiro para essa escalada. Esse trabalho durou 12 meses e meio, aproximadamente 500 quilos por dia, 130 toneladas ao final desse período, o que representou 35% do orçamento necessário para a escalada Everest. Que legal. Agora, o Everest foi agora, porque foi esse ano, né? Foi em que mês exatamente, Areta? A escalada durou 54 dias na montanha. Eu fui para o Nepal dia 1º de abril, retornei no dia 4 de junho, mas de montanha foram 54 dias. 54 dias. Mas antes do Everest, você já escalou. Eu gostaria que você citasse os montes, e mais ou menos, se você lembrar a altura, você já escalou montes bem altos também, não tão alto como o Everest, que é a maior montanha do mundo, né? Você podia falar para a gente, porque você já tem uma experiência grande, né? Para tentar escalar o Everest, a mais alta montanha do planeta, é recomendado, na verdade, é exigido que se tenha uma experiência anterior. Então, eu já tinha o condicionamento físico muito bom, eu tinha conhecimento de escalada em rocha e em gelo, e eu já tinha escalado diversas montanhas para gerar aí um volume de montanha necessário para essa empreitada. Eu já tinha escalado o Kilimanjaro na Tanzânia, o Elbrus na Rússia, o Tarir, o Pequeno Apuamayo na Bolívia, eu já tinha ido ao Equador, à Venezuela, ao próprio campo base do Everest, a 5.300 metros de altitude. Já tinha feito curso de escalada em gelo, curso de escalada em rocha, e já tinha estado no cume do Aconcagua, a mais alta montanha das Américas, 4 vezes. Então, essa experiência, esses requisitos necessários para tentar escalar o Everest com um potencial de sucesso e com segurança, eu já tinha alcançado. Você citou que é uma exigência, quer dizer,
Eu, graças a Deus, sou praticamente milionário, viu, Arieta? Eu queria te falar. Eu sou milionário, eu tenho que falar para o público acha que. Não, eu sou milionário. E eu decidi, Arieta, que eu quero subir o Everest. Eu simplesmente, por causa do dinheiro, eu não posso chegar lá e falar, ó, porque você provavelmente mexe com esse tipo de situação de enviar pessoas. Eu não posso chegar em você, Arieta, vamos subir o Everest? Não é, a coisa não é simples assim. Tem que ter todos esses predicados, tem que ter um currículo, não é isso? Olha, Cacá, você sabe que isso é muito comum numa operadora local ou em algumas empresas que a gente conhece no meio do montanhismo. É comum pessoas chegarem com dinheiro, pagarem e dizerem, quero subir, e essa pessoa é aceita pela operadora. A empresa que eu trabalho não aceitaria, porque justamente a gente entende o risco de vida que o cliente estaria assumindo, a própria empresa está assumindo, e isso com certeza não vai gerar um resultado positivo e um resultado que a gente espera, né? Que é chegar ao topo da montanha e voltar para o seu lar, para o verdadeiro cume com saúde. Infelizmente, a gente sabe de pessoas, de operadoras de empresas que aceitam o milionário pagar, mesmo não tendo os pré-requisitos, mas a gente também entende e sabe que o resultado esperado não será alcançado. Aí até pelo filme, né? No filme a gente vê en passant algumas situações que lembram esse tipo de situação. Aí a chance de ter alguma fatalidade é grande. Mas você já havia, porque você citou na sua penúltima resposta, dos montes que você já subiu, uma ida à base do Everest, que você falou que só a base, essa base do Everest, é 5.000 e tantos metros. Mas você chegou lá e não conseguiu subir, porque houve uma tentativa ou não chegou a ter essa tentativa? Não, não houve a tentativa. Na verdade, quando a gente sai do Brasil e quando inicia uma expedição, a gente já tem que saber qual o objetivo. Tanto que o ingresso, o permit, a autorização que nós pagamos ao governo local é específico. Ou é um permit, uma autorização para fazer trekking, ou é um permit para expedição. Quando eu fui ao campo base do Everest, foi em 2013, foi para realmente ir ao campo base e retornar. O tempo de viagem, inclusive, é muito menor, são 20 dias. Para quem vai para a expedição, tem que reservar já 60 dias. Inclusive, em 2013, quando eu fui ao campo base, eu não tinha condição de tentar o Everest, não. Faltava algumas experiências aí anteriores. Entendi. Agora você falou que tem duas situações que você consegue permissão. Você falou em. Você repete para mim, é trekking? O trekking é o campo base, 5.300 Ah, metros, ou o permit para ir ao topo da montanha, entendi. 8.848. O trekking Explica para a gente, Arieta. Então, vamos agora pensar na sua escalada de sucesso, que foi essa última. Você chega, conta para a gente mais ou menos o passo a passo. Você chega, vai para 5.000 metros, o que acontece lá? Primeiro explica para a gente o que é estar 5.000 metros. Porque 5.000 metros parece uma coisa. Para mim já é uma coisa absurda, né? Porque, assim, ó, eu não sei qual é a diferença entre pés e metros e altitude, eu não sei. Mas avião voa a 10.000 pés, eu não sei exatamente. A montanha, mas não deve ser muita diferença, né? A montanha está a 8.848 metros. Então, praticamente, você está quase passando a mão no avião. É um troço maluco. Conta pra gente, chegou lá na base, você entendeu? Existe alguma aclimatação antes de ir para a base? Dá um resuminho só para a gente entender, por favor. Excelente. Então, o Everest está na fronteira entre Nepal e Tibete. Eu escalei pelo lado nepalês. Então, para chegar no Nepal, na capital do Nepal, Katmandu, foi um voo Guarulhos-Katmandu, aproximadamente 33 horas de voo. Já é longo. E aí, de Katmandu, nós pegamos um outro voo, um voo doméstico, a Lukla, que é o primeiro vilarejo que está a 2.700 metros de altitude, onde a gente inicia a ascensão. De Lukla até o campo base, são 10 dias de caminhada, 10 dias de trekking. E aí, no campo base, é que a gente começa o que a gente chama de verdadeiramente escalada. Do campo base, a gente passa a fazer os ciclos de aclimatação e o ciclo de cume. Ciclo de cume é somente um, ciclo de aclimatação são 3. Ciclo de aclimatação significa subir aos campos altos, campo 1, campo 2, campo 3, alternadamente, e voltar para dormir mais baixo, para estimular o nosso organismo para se adaptar àquela altitude. Quando você fala que 5.300 do campo base é alto mesmo, não é elementar mesmo.
se a gente bem lembrar, os jogadores, quando vão para La Paz, Bolívia, que está a 3.600 metros de altitude, eles já têm muita dificuldade de conseguir jogar, de ter um movimento naquela altitude. Imagine a partir de 5.300. Então, realmente é bastante desafiador, mas esse ciclo de aclimatação é a logística necessária para que a gente se adapte e consiga ir até o topo da maneira mais segura e saudável possível. Claro que, a partir do campo 3, 7.500 metros de altitude, é o que a gente chama de zona da morte, é o que a gente entende que tem maior ar rarefeito, maior dificuldade de ingestão ou de uso do oxigênio disponível no ar. Nessa altitude, então, 7.500, a gente passa a usar a suplementação de oxigênio. É a recomendação. A gente sabe que tem pessoas que chegaram ao topo do Everest sem a suplementação, mas como primeira experiência e até como não é a maioria que vai conseguir chegar sem suplementação, a recomendação é usar essa suplementação, esse cilindro nas costas, bem na mochila nas costas, a gente fica com a máscara de oxigênio a partir dali até o retorno. Você falou 5.000 e tantos metros lá do campo base. Ali, Arita, você ficou quantos dias no campo base? Antes de partir para... Porque tem um momento que vamos agora até o topo, não é isso? Uhum. No campo base a gente fica bastante tempo, porque passa a ser realmente a nossa principal parada. Então, apesar de eu ter feito 3 ciclos de aclimatação e um ciclo de cume, eu sempre descia para o campo base. Então, eu ia ao campo 1, dormia uma noite lá, voltava para o campo base para descansar 2, 3 dias. Fui ao campo 2, fui ao campo 3, dormi algumas noites lá, de 2 a 3 noites, e voltei ao campo base. Então, no campo base, nós ficamos mais tempo. Agora, quando a gente vai para o ciclo de cume, que a gente sobe em definitivo, ó, campo 2, campo 3, campo 4, cume, para depois voltar, nos campos altos nós ficamos uma noite no 2, uma noite no 3, uma noite no 4, retorna ao campo 4. Nós ficamos 4 noites nos campos altos, no ciclo de cume que a gente sobe em definitivo. E depois a gente volta ao campo base e passa grande tempo lá. Tá. E no campo base, nós estamos falando, e aí a sua experiência é muito importante para as pessoas entenderem o que é. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, você mora na cidade de Campinas, eu moro aqui na capital. Nós já estamos com um friozinho, sei lá, 9 graus, 10 graus. As pessoas não têm noção do que ser. Eu já enfrentei temperatura de -11, -10, em outra situação. Lógico que não foi numa montanha. Mas no campo base, você enfrentou mais ou menos uma temperatura média de quanto, Areta? Uhum. No campo base varia de 0 grau a -10, não é tão frio, não. A gente ali já encontra bastante neve, pouco gelo, mas já é uma temperatura geralmente abaixo de 0. Entendi. Não é tão frio. Eu até imaginei que fosse mais. Eu imaginei que fosse lá mais. Em cima, sim. Lá para cima, sim. À medida que vai aumentando a altitude, vai ficando mais frio. No dia de cume, por exemplo, campo 4 rumo ao topo, de -20, com sensação térmica de -25, -30. Entendi. Agora, Areta Duarte, o povo quer saber. Agora é coisa do povão. Agora você tá com um linguajar bonito, fala bem pra caramba. Agora o povo quer saber, é da fofocaiada, é o povo na TV, você entendeu? Aqui é o TV Fama. Não, agora vamos pro popular. Eu quero saber de situações práticas. O que é que se come basicamente na subida? Por exemplo, no campo base, depois eu queria saber com você se na tentativa final se come alguma coisa, né? Mas no campo base, o que é que você come normalmente? Olha, no campo base a gente tem uma comida bastante bacana, interessante para o ambiente que nós estamos, porque a gente tem arroz, a gente tem massa, a gente tem lentilhas, a gente tem ovos, tem pizzas, às vezes tem hambúrgueres. O que é muito difícil é carne. Carne no campo base, na verdade, na montanha, nessa montanha em especial, é muito desafiador, praticamente não tem, por conta da falta de refrigeração. Das poucas vezes que tivemos, frango, mesmo a carne, foi porque o nosso operador trouxe através de transporte muito rápido, às vezes de helicóptero ou algo nesse sentido. Então, mas a comida é muito boa, é muito parecida com o que a gente tem aqui. Agora, nos campos altos, no dia de subida em definitivo ao topo, a gente tem maior dificuldade de produção de cozimento. Então, basicamente, a alimentação é liofilizada, que se assemelha à desidratada, e aí é necessário apenas acrescentar água fervida nessa alimentação, nessa comida, e a comida fica pronta. Então, sopa, arroz, macarrão, aparentemente seco, quando a gente acrescenta água, ela fica em condição de
de ingestão. Entendi. Agora, iFood lá não dá para pedir, não, né? Não, né? Não passa carro lá, não passa moto, lá só tem transporte por meio de animais e de helicópteros, mas os animais verdadeiramente são usados para carga, principalmente. Não, e tem lugar lá que nem o helicóptero normalmente consegue chegar, né? Exatamente. É muito. Subindo lá no topo, por exemplo, por causa da falta do ar rarefeito, é muito difícil. Não que seja impossível, porque eu li que não é impossível, mas Aham. poucas vezes consegue chegar de helicóptero, né? Isso mesmo, isso mesmo. É até perigoso. Das poucas vezes que consegue chegar, é extremamente perigoso. É muito comum chegar ao campo base, claro, e algumas vezes eles chegam ao campo 2. E é um local estratégico para fazer resgate, por exemplo. Ninguém fica pedindo helicóptero no campo 2 para fazer passeio. É realmente para fazer alguma remoção de alguém que não esteja conseguindo se deslocar, descer a pé. Entendi. Agora, mas só duas questões do nosso TV Fama. Porque é da fisiologia do ser humano, o que entra tem que sair. Banheiro, dá para ir no banheiro? A minha pergunta sempre é: no campo base, talvez. Eu queria saber se isso é normal. E depois, quando está subindo, não dá, né? Dá, tem que fazer, tem que fazer. Mas na Você sabe subida, que. mas quando você está indo Opa! para o topo, Precisa! Nossa fisiologia funciona, claro, de maneira diferente daqui. Não é a mesma regularidade que tem aqui, não é a mesma textura, por exemplo. Tem coisas que acontecem lá de maneira muito diferente, porque o nosso corpo necessariamente está tentando se adaptar. No campo base, nós temos o banheiro, a barraca banheiro, que tem lá uma privada montada para a gente. É claro que não tem saneamento básico, não tem encanamento. Então, tudo que a gente coloca ali a gente senta na privada, tudo que cai ali na privada está caindo num recipiente, num saco, para ser levado para baixo, receber a destinação correta. E a urina a gente acaba fazendo dentro de garrafas, como se fosse pinicos. Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo conhece, né? Mas pinico, como se fosse uma garrafa, e a gente fecha isso para, em algum momento, dar destino a isso. Joga fora, realmente. À noite, especialmente, né? Porque à noite é muito frio, a gente dificilmente sai da barraca para fazer do lado de fora. Mas nos campos altos não tem a barraca banheiro praticamente. A gente realmente tem que fazer dentro de algum saco, dentro de algum recipiente, para que receba, para que depois seja levado para o local adequado lá na parte de baixo da montanha. Nada disso pode ficar na montanha, no máximo a urina. O número 2, as fezes não podem ficar na montanha, porque senão não tem nem como visitar mais, né? Não será montanha, será outra coisa. Mas dá para fazer, necessariamente, nas partes mais altas, sei lá, no dia, eu me lembro que do campo 4 para o cume, dia de ataque ao cume, foram 11 horas de ascensão, aproximadamente 6 horas para descer do cume. Eu não me lembro de ter tido vontade, eu não fiz nem número 1. Eu não tive vontade realmente, talvez porque estava desidratada, talvez porque era realmente uma resposta do organismo, por conta da pouca ingestão de água naquele ambiente. Mas se tivesse que fazer, seria exatamente igual. Dentro de algum saco, dentro de algum recipiente, para depois ser jogado, tacado no lugar adequado. não entendi. Agora, você falou em 20 e tantos graus negativos, 25, sei lá. E em algumas situações, acho que quando tem tempestades, é que chega aqueles picos de 70 graus, porque pode chegar, né? Pode chegar. Mas nessa situação, Areta, que você passou de estar 25, 30 graus negativos, você. Porque pode parecer, né? O cara está insistindo nessa coisa de necessidade, mas é verdade, porque aí eu quero chegar num ponto. Porque a exposição à pele, segundo informações, e você mais do que ninguém viveu isso, literalmente viveu na pele, dizem que qualquer exposição que você tem, porque se usa máscara, você está toda coberta, mas tem que haver alguma exposição à pessoa fazer necessidade. Você diz até que não teve, não se lembra, acho que não fez. Mas se a pessoa se expor alguma coisa para fazer um xixi, fazer um cocô, não vai estar expondo a pele? Com certeza, com certeza. Eu me lembro que, apesar de não ter sentido vontade de ir ao banheiro, né? Eu, em algum momento, tive que levantar a minha viseira e descer a minha máscara de oxigênio. Então, eu expus o meu rosto. Necessariamente, agride bastante a pele, agride o olho. Existem vários riscos envolvidos nisso. Por exemplo, é possível gerar o congelamento da retina. Por exemplo, é possível gerar a queimadura, da pele. Então, não é fácil ter essa exposição da pele, exposição do corpo, e se fosse para ir ao banheiro, teria o mesmo problema, haveria aí um princípio de congelamento dessa parte exposta.
Mas você fala, pode queimar, pode atacar a retina, a pele queima, mas isso nós estamos falando de quanto tempo? De minutos, de segundos? Tem mais ou menos um. Não tem a ver com a incidência do vento, né? Por exemplo, queimar a pele do rosto é muito, não sei quanto tempo exatamente, mas eu acredito que seja muito rápido. Tanto que as poucas partes que estavam expostas, por exemplo, um partezinho aqui do meu rosto, ó, todo mundo praticamente desce da montanha parecendo que passou blush no rosto, com essa parte que ficou exposta entre a viseira e a máscara queimada, realmente mais escura. E no caso de congelamento, eu não sei quanto tempo, mas à medida que fica exposto, não sei se horas, não sei se minutos, mas por conta desse líquido que a gente tem no olho, né, natural, realmente há um risco aí de congelamento. Não somente pela condição de vento, mas também pela condição de baixa temperatura. Entendi. No começo, no preâmbulo desse vídeo, Areta, eu falei de centenas de pessoas que já morreram. Não se tem um número correto, 250, 280, não se sabe. E há informações, há fotos, há documentários de casos clássicos de corpos que são congelados, eu acho que vão se decompondo, mas ficam congelados lá anos, anos e anos. E dizem, tem casos clássicos que você acaba tendo que passar, você teve que passar por algum desse, é uma coisa, é estranho, né? Por algum desse corpo lá que mais parece uma estátua, e se você passou, qual é o sentimento que deu em você? Nos campos altos, então, do campo base para cima, eu passei por 5 corpos. Os meus colegas do grupo viram um sexto aí que eu não vi, que foi o dia de ataque ao cume. No dia de cume eu vi 2, eles viram 3. 3 deles eu vi, entre aspas, né, falando de coisa estranha, explicar agora. Eles já estavam assim, empacotados, né, embrulhados, para serem removidos. 3 desses corpos, inclusive foram necessários pelo menos 10 pessoas para fazer essa remoção, descer esse corpo e talvez entregar à família, né? E na parte alta, do campo 4 para cima, eu encontrei outros 2, então, e aí esses estavam expostos. Um deles estava sentado, bem mais próximo do cume, e o outro um pouco antes, já deitado. Ambos congelados e aparentemente íntegros, assim, né? Não tinha característica de deformação, de decomposição. Passar por esses corpos realmente é muito difícil no sentido da gente... eu automaticamente me coloquei no lugar deles, né? Eles eram escaladores, eram pessoas ou trabalhando ou turistas, mas buscando ali a sua realização, tinha muita energia envolvida, tinha muita vontade, né, envolvida, e não deu certo para eles no sentido de terem que ficar por lá, né? Houve aí esse resultado da morte. Muito difícil, mas para mim era necessário automaticamente converter isso na minha cabeça, na minha mente e seguir em frente, porque necessariamente qualquer atitude que eu tivesse ali não mudaria mais nada na vida deles. Eu só podia seguir em frente com a minha projeção rumo ao cume da montanha. Areta Duarte, e o medo, Areta? Porque por todas as histórias, pelo que você está falando, é uma viagem planejada e, evidentemente, você, com todo o seu conhecimento, a sua experiência, você levando já as pessoas para montanhismo, esse tipo de coisa, tudo é muito bem planejado e precisa, até porque no filme, e depois eu li outros comentários, parece que aconteceram erros de planejamento, né? Não que não possam acontecer, principalmente que é o que dizem. Você não consegue dizer exatamente, e você confirma para mim, o tempo, há quanto tempo para subir o Everest exatamente? Não existe um tempo exato, porque a montanha é que vai te respondendo o tempo, porque as coisas podem mudar de repente. Mas você vendo tudo isso, você se expondo, porque você passa por umas coisas ali, você tem que pular uns negócios, subir umas escadas. Eu, sinceramente, por isso que a admiração é muito grande, porque eu até nunca fui de ter muito medo, mas como diz lá, o troço é doido, o troço é doido. O medo, teve alguma situação, derrapou, escorregou, não, teve alguma situação assim, e eu queria que você falasse do medo. O medo é constante ou a gente esquece o medo? Olha, o medo, para mim, é constante, é super importante também. É um medo que não me limita, não me bloqueia, é um medo que não me faz desistir,
mas é aquele medo que me faz me deixar em estado de alerta e me deixa atenta para que qualquer risco de acidente ou qualquer risco à minha vida, eu realmente tente executar da melhor maneira possível qualquer procedimento, qualquer transposição de algum obstáculo. Então, o medo para mim sempre foi importante e sempre existiu. E sim, eu me lembro de alguns momentos que são mais amedrontadores, por exemplo, a travessia de escadas nas gretas. Gretas são aqueles buracos no meio da neve, em que a gente, ao olhar para baixo desse buraco, a gente não enxerga fim, é um buraco que parece que é infinito, e que se a gente tivesse que atravessar essa greta sem o backup, sem estar conectado às cordas fixas, o risco de vida era realmente muito maior. Então, a gente acaba passando por essas cordas, estando conectado, a nossa cadeirinha de escalada conectada a essa corda, que, como se fosse um corrimão. A gente consegue passar, e se a gente, porventura, escorregar, tropeçar, cair, a gente não some, não cai naquele buraco, porque a gente ficaria pendurado nessa corda fixa. Lá no dia de cume, mais próximo do cume, existem trechos que tem um pouco de rocha misturado com neve, e bem estreitinhos, e aí é um momento que é muito difícil passar, porque a gente está com grampon, botas triplas e grampon. Grampon são como aqueles pregos embaixo da nossa bota. E pisar com esse grampon sobre rocha é muito difícil, escorrega. E se existe aí um trecho mais empinadinho, mais inclinado, é super desafiador. Então, a gente acaba tendo um pouco de medo maior nesse momento, com risco de escorregar, mas sabendo que nós estaríamos aí conectados à corda fixa e que se escorregasse não teríamos a segurança garantida. Mas dá medo, a gente fica muito tenso a ponto de não escorreguemos, vamos garantir aí a transposição sem dificuldade. Mas no final das contas, desculpa, Cacá, só um comentário. No final das contas, de modo geral, o Everest, apesar da grande altitude, não é a montanha mais desafiadora tecnicamente, porque não tem tantos trechos super verticalizados, com tanta exposição como em outras montanhas do próprio Himalaia. Legal. Não, mas a sua resposta é perfeita, que o medo, eu acho que quando a pessoa perde o medo, ela começa a correr mais risco, né? Isso é uma coisa, o medo faz parte, o medo tem que fazer parte, né? Agora, você falou 54 dias, medo, frio desgramado, como fala o pessoal lá de Minas Gerais, é um frio desgramado, coisas terríveis. Agora, você chegou no topo. Eu quero saber qual foi a sensação depois. Mas quanto tempo efetivamente, porque até isso você explica para a gente, que não pode ficar muito tempo lá em cima, né? Não pode. Quanto tempo exatamente a Areta Duarte ficou no topo do mundo, no cume do Everest? Cacá, no dia de cume são basicamente duas preocupações em relação ao tempo de ascensão, ao tempo de permanência ali no topo. O tempo de ascensão e o tempo de permanência tem a ver também com o aquecimento. À medida que o dia vai amanhecendo, o sol vai nascendo, vai ficando mais alto, o risco de descongelar, o risco de gerar avalanche, o risco de deixar uma condição de gelo e neve não tão estável como seria o adequado para garantir segurança, esse risco aumenta. Então, é importante a gente sempre prestar atenção com a ajuda do Sherpa, se for o caso, qual o tempo que a gente está levando para caminhar até o topo. Se por acaso a gente vai chegar no topo num horário limite poxa, a gente ainda está numa condição boa e estável de derretimento de neve e de gelo. Agora, a permanência no topo, se a gente chegar cedo, né, dentro desse limite que eu mencionei anteriormente, se a gente chegar com boa condição fisiológica, boa condição de saúde, nós podemos ficar ali de 5 a 45 minutos. Tem gente que ficou 45 minutos. Eu, particularmente, fiquei 15 minutos. Fiquei 15 minutos no topo. Eu cheguei, estava realmente me sentindo muito plena, muito satisfeita, muito agradecida. Eu entendi que era uma realização rara, afinal de contas, até hoje foram 30 brasileiros no topo dessa montanha. Eu fui a 6ª mulher a chegar no topo dessa montanha. Então, era uma oportunidade muito rara. Eu estava muito agradecida, me sentindo muito amada, muito abençoada. E fiquei 15 minutos, não porque não podia mais ficar ali. Eu poderia, eu cheguei no horário factível para isso e tinha uma condição fisiológica factível para ficar no topo, mas estava ventando bastante, ficando muito frio, e o Sherpa, o meu guia e os outros colegas pediram, vamos descer, que já está bom. Então, a gente terminou os 15 minutos e descemos. Que legal, Areta, parabéns. Eu lhe agradeço muito. A Areta, ela é montanhista, ela é ativista ambiental, é uma empreendedora social. A Areta vai deixar aqui todos os endereços, porque ela promove cursos, ela é totalmente envolvida com isso. Eu queria, Areta, da minha parte, lhe agradecer muito
e lhe parabenizar, porque realmente você é uma vencedora, é legal isso demais, uma mulher, eu acho que foi a primeira negra brasileira, ou foi a primeira negra do mundo, quer dizer, você quebrou vários paradigmas, e isso não é pouco, as pessoas talvez não tenham ideia do que significa isso, você tem que ser alcunhada de supermulher, porque você é uma supermulher, evidentemente que você chega nisso com muito treinamento, então eu queria te agradecer muito, muito mesmo, por essa participação sua aqui no nosso canal, viu, Aretha? Cacá, eu que agradeço. É sim, eu sou a primeira negra latino-americana a chegar no topo do Everest, mas por trás disso existe não somente a tentativa de mostrar que foi a primeira, mas principalmente a representação de que, poxa, eu seja uma de muitas, e não me interessa ser a primeira, me interessa que mais pessoas negras consigam ter essa realização, que ainda é tão desafiadora, especialmente pelo acesso financeiro. E, na realidade, essa minha ascensão, essa minha escalada não tem a ver com esse objetivo como sendo o principal. O meu objetivo nessa empreitada era gerar recursos, gerar visibilidade para que transformações, ações que eu tenho muito interesse de ativar, ações cheguem principalmente à periferia, ações de cunho social, educativo, de cunho voltado ao ambiental, então de preservação do ambiente, que a região onde eu moro, que é periferia da cidade de Campinas, no estado de São Paulo, vire aí um bairro modelo, vire aí um exemplo de quem sabe atuar com sustentabilidade, com soluções que garantam aí melhores condições de vida para essa população. Então, eu agradeço imensamente a honra dessa oportunidade, desse bate-papo, foi uma delícia, e eu sempre que possível quero sim contar quais são as ações que estão acontecendo por trás desse projeto chamado Aretha no Everest.